Bom dia, amigos do blog Você Investindo. Vamos para mais uma análise do mercado semanal. Está aqui o Boletim Focus, liberado hoje de manhã, com expectativas até sexta-feira. A gente nota IPCA aqui, semana passada, foi uma formação de expectativa de queda. E GPM aqui pela quinta semana, expectativa de queda até o final desse ano. Taxa de câmbio se mantém pela quinta semana consecutiva estável em 1,75. Taxa Selic pela nona semana consecutiva mantém-se estável a 11% ao ano. Produção industrial queda pela segunda semana consecutiva, depois de ter vindo 9 semanas consecutivas, ficou uma semana estável e depois voltou a cair. É a segunda semana consecutiva de queda depois da estabilidade. E o PIB pela sexta semana consecutiva em queda aqui de 3,16%. Dá uma olhada nos gráficos. Importante. IPCA estável, final de 2011, 2012 já declinando para baixo, o IGPM também declinando para baixo, 2011 também. Vamos ver aqui, taxa de câmbio em 1,75 também estável, Selic estável em 11 final desse ano. 2012 caiu patamar de 10, olha só, depois de uma estabilidade caiu. PIB também caindo e produção industrial caindo. De todos os indicadores que mais me preocupa, em particular, é esse aqui, né? Esse aqui, produção industrial. Produção industrial caindo, isso imagina você que tem uma empresa que tem 4 mil, 5 mil funcionários e sua expectativa é de queda, né? Um declínio no consumo, no mercado interno, externo. Então, se a sua expectativa é negativa, imagine a consequência do que pode vir a acontecer. Entrando já para análise dos gráficos, o fluxo dos estrangeiros ainda não superou o segundo topo, né? Foi deixado aqui, topo e topo, nesse patamar aqui beirando aqui os 60 pontos de Bovespa e de contratos, patamar de 50 mil contratos vendidos aqui. Ainda estamos bem coladinhos, né, como aqui, né, nessa região aqui, mostra uma certa indecisão. O que me chamou bastante atenção foi essa saída, né? Aqui a gente tem os institucionais que estavam atuando na ponta compradora e olha o quanto que eles acabaram realizando, né? Depois de ter feito topo, fundo, topo, fundo, topo, e já é um novo fundo, né? Porque já é abaixo desse fundo anterior aqui. Então eles estão saindo da bolsa. Isso não é uma coisa muito positiva, porém a nossa bolsa costuma ser puxada, levada pelos estrangeiros, então a gente pode notar uma ponta inversa entre os institucionais e investidores estrangeiros. Tendo a dizer que prefiro ficar do lado dos investidores estrangeiros do que dos institucionais. Porém, é uma saída agressiva em uma semana e a gente tem que prestar atenção nisso. Aqui, os dividendos dessa semana são esses, os proventos. Bastante empresa ficando ex na sexta, ou seja, temos que dormir com ela na quinta para poder fazer parte dos dividendos. E vamos ver se tem alguma que a gente tem que dormir na segunda. Aqui, ó, Alpargatas. Dorme na sexta para acordar na segunda ex. Então, essas são as empresas que pagam ou ficam proventos essa semana e essas semana que vem. Então,
quem se interessar por alpargatas, sexta-feira tem que dormir com ela. As principais notícias que movem o mercado essa segunda-feira ainda são as mesmas, né? Cautela com Itália e Grécia, eu já li algumas delas, o título já explica bastante da matéria. Produção industrial na zona do euro cai 2% em setembro, né, em linha com o mercado nosso. Uma coisa aqui muito positiva, né, uma economia como a do Japão já cresce pela primeira vez após aquele monstruoso terremoto, né? O Japão se mostra mais uma vez uma potência em termos de reação, né? Impressionante como eles são organizados e determinados. Quem sabe a gente podia aprender alguma coisa com eles, né? Tá aqui os indicadores dos principais mercados após a abertura, né? Londres caindo 0,87, Alemanha caindo 1,13, Amsterdã caindo 1,44, Paris caindo 1,43, Suíça caindo 0,38. Abertura dos mercados americanos, de acordo com o futuro, projeta-se negativa. Dow Jones Futuro 0,32, S&P Futuro 0,54, Nasdaq 100 Futuro 0,35 de queda. E o ouro ainda tangenciando na casa dos 1.770 dólares a onça Troia. Bom, vamos ver como fecharam os mercados na semana passada e como estão se comportando para essa semana. O que se denuncia? Bom, o ouro aqui na nossa região, ainda nos patamares rasurado aqui, né, nesse retângulo que a gente traçou. Eu vou até arrumar ele, puxando um pouquinho, né, nessa região aqui. Não tem oscilado, aqui é o gráfico diário, mas não tem oscilado no diário, né? Veja que semana passada, nos últimos pregões, a mínima foi nessa região aqui, agora tangenciando a máxima, a média aqui. A única coisa que chama atenção é o IFR, já vem mostrando aqui no diário inclinação ascendente, começando a ficar aqui um pouco mais em linha, né, com a reta final aqui do dólar, né? Olhando o gráfico semanal, mas veja, né, a nossa expectativa é 1,75, né? Aqui está 1,77. Então, em linha com todos os trades, entre aspas, que a gente foi fazendo essa semana, com embasamento no boletim Fox, tem uma gordura aqui para posicionar na venda, né? O gráfico semanal do dólar, que é o nosso foco, está aí, né? Tem essa linha horizontal aqui do 1,77, fica tangenciando entre elas sem muita expectativa, né? Não mudou nada. O boletim Fox já é um belo documento que nos mostra a expectativa das indústrias, do setor financeiro, dos principais players para o dólar no final do ano. E o dólar, como ele é um ativo importante para ajustes de contrato, então ele tende a agir em linha com a expectativa do boletim, principalmente nessa reta final, creio eu, principalmente nessa reta final. Apesar de eu já ter visto grandes analistas de renome apontando aí a direção para o dólar acima dos R$2. De qualquer forma, se a gente olhar do último fundo, tem fundo, topo, fundo. Para fazer um novo topo tem que superar esse patamar de 1.900. Por enquanto, mostrando aí uma acumulação, uma distribuição nessa região aqui, não mostrando ainda um lado determinante, por assim dizer. Tá? Ainda continua nesse patamar, sem muita oscilação, fica nesse patamar estável aí. O índice futuro da Bolsa já abriu, né? Vamos olhar aqui, ele abriu em queda. Veja que da semana passada, gráfico semanal, não oscilou, quer dizer, na verdade ele oscilou muito, mas em termos de fechamento, né,
ele não fechou muito que distante da semana retrasada, né? Então, mostrando aí, quem sabe, uma formação, um pouco de acumulação nessa ponta aqui e mostrando uma tendência um pouco mais determinante, tá? Olhando aqui, testando a resistência, né? Pensando no novo patamar de alta, tem que superar esse topo aqui, estaria próximo, vamos falar aqui, próximo aqui dos 60 mil. Vamos colocar essa pontuação acima para ficar visível. Pensar num patamar de maior valorização do índice futuro, a gente tem que pensar ele acima dos 60.700 pontos. Por enquanto, ele ainda atua nessa região, acima do grande topo, né, anterior, não fez ainda um topo, não minou a expectativa de estar fazendo um fundinho nessa região aqui para depois buscar novas máximas. Eu colocaria aqui, né, já que a gente mencionou nisso aqui, uma condição de amarelo, pensando que o índice não pode perder esse patamar aqui. Perdendo essa pontuação aqui de gráfico de fechamento, 58 mil, vamos colocar bem à direita, 58.365, não fechando abaixo desse patamar, ele deve evoluir para cima. Mas eu coloco justamente sinal amarelo porque ele está nessa região muito apertadinha, acumulação. Como ele está acima do topo anterior, né, o IFR agulhando aqui no semanal para cima, não mostrando divergência também, eu ficaria atento só com esse patamar aqui, fechando abaixo. Fechando abaixo, eu acredito que ele deva iniciar novamente a sua retomada, busca do suporte. Mas por enquanto, tangenciando, note-se, como semana passada, fura, né, ele está fechando abaixo desse patamar, aí a gente pensa numa estratégia um pouco mais defensiva. Mas por enquanto, amarelo por questões de stop. Está muito próximo de se fechar abaixo desse patamar do topo anterior, portanto, bem atento ao stop. Tá? O ouro no gráfico semanal, mostrando aí uma certa força, brecando aqui na nossa linha de tendência intermediária, mas rompeu a congestão que ele estava atuando aqui, com volume bem alto, bem forte, agulhando o IFR para cima, mostrando uma certa força, atuando grande parte da semana passada acima dos R$100 o contrato do ouro, né? Temos aqui um topo no gráfico semanal nesta região, aqui vamos colocar acima em aderente, dos R$100, precisa fechar acima dos R$100 para pensar em novas massas. Não conseguindo fechar novamente acima dos R$100, pode até estar configurando o topo duplo e voltar para baixo. Vou fazer uma correlação entre o desempenho do ouro e o desempenho do índice, pois naturalmente, né, eu quero ver em termos de estatística, mas naturalmente, enquanto o ouro sobe, a bolsa tende a cair. Basta olhar o desempenho do ouro esse ano e o desempenho da bolsa nesse ano, né? Um é ascendente, o outro é descendente. Bom, voltando ao ouro, terminando aqui o patamar, vamos ficar de olho. Superando os $100, R$100, acredito que ele deva buscar a máxima dos 105 e, quiçá, fazer novas máximas. Tá? Por enquanto, lembra, não superou, não chegou nem a tocar no topo anterior, mostrando até uma forte reação aqui e uma aversão de chegar a esse patamar aqui. Então, parecendo muita força compradora, principalmente em função do volume. A curva DI, dezembro de 2011, né, a gente já vinha conversando sobre ela nesse patamar, ela mostrou aí, tinha mostrado uma divergência entre o IFR baixista, e de fato foi o que aconteceu, né? O índice estava subindo, o IFR caindo, e agora o que mostra aqui é que a curva DI dezembro já está declinando, né?
apesar de mostrar agora uma divergência entre o IFR, mas a gente viu com o Boletim Focus que o objetivo da taxa de juros para 2011 é de 11% e não 11,40% como atua agora. Então ele deve buscar o patamar aqui de 11, abaixo desse fundo aqui, e alinhar com a expectativa do Boletim Focus. Olhando a curva DI mais longa, que já está em linha com o Boletim Focus, apesar de ser 2013, o Boletim Focus 2012 já atua como 10%, né? Como a gente viu aqui, né? Vamos voltar aqui, ó. Meta taxa Selic 2012, 10%, ó. 10% ao ano. Caiu pela primeira semana. Então a gente pode notar aqui que 2013 deve cair abaixo disso, como já vem mostrando, né? Mesmo porque, como a gente já explicou, 2013 a gente espera ter uma taxa de juros bem inferior ao que está apresentado na expectativa de hoje. Vamos para a Bolsa, para os índices de renda variável. Temos aqui, a gente havia assinalado sinal amarelo para esse indicador no gráfico semanal, mostrando certa precaução, pois estava superando, não conseguiu. Tinha uma resistência aqui nesse patamar, tinha duas resistências aqui e de fato mostrou aqui uma inclinação negativa, né? Vamos ver o IFR ainda mostrando uma certa divergência, né? Perdão, não está mostrando uma certa divergência, mostrou uma pequena divergência aqui agulhando para cima, aqui agulhando para baixo, mas tendo a manter esse sinal amarelo, ainda não é determinante, mas tendo a manter esse sinal amarelo de atenção, principalmente agora olhando o foco dos vendidos, né? O índice elétricas não superou o topo anterior, né? Não superando, fazendo aqui, se a gente olhar pelo gráfico de fechamento, topo duplo. Isso é um índice, um indicador de fraqueza. Olha, o volume foi alto, maior que na semana retrasada, ou seja, mostrando uma certa fraqueza, deixando uma configuração de candle que a gente chama de doji, que seria uma certa indecisão. Então, ficaria atento novamente a esse indicador. Não mostrou uma oscilação muito determinante entre a semana retrasada e a semana passada. A gente vai olhar e isso é quase predominante em todos os índices. Então, manter esse sinal amarelo que não mostrou nenhuma decisão, tá? Ainda tem duas resistências fortes para passar. Estou na expectativa que supere, porém, por enquanto, mostrando ainda mais vontade de cair do que propriamente de subir. O índice de elétricas, né, depois dessa tendência forte de alta, fez aqui um topo, um fundo duplo aqui, fechando acima daquela região, né, ainda naquela região, mantém o sinal positivo com o objetivo de buscar essa região aqui superior, né? Atuou grande parte da semana abaixo, mas logo voltou, né? Fez suporte na média e voltou mostrando certa força, volume mostrando volume bom em relação maior do que semana passada, IFR para cima. Manteria minhas posições compradas em índices de elétricas. Lógico, stop abaixo da média aqui ou abaixo da mínima dessa semana, sempre trabalhando com stop para não perder os ganhos acumulados da máxima que foi superada aqui. Então a gente atua, ainda minha visão é positiva, com foco nessa região superior do índice, porém sempre atuando com stop. Mantenho o sinal verde, mantenho minha posição comprada nesse indicador. Vamos dar uma olhada no índice de consumo. O índice de consumo tinha apresentado um sinal vermelho em relação à semana retrasada, mostrou um certo, fechou positivo em relação à semana passada, né? Basta ver aqui, não perdendo o topo anterior, muito importante, né? Muito importante não perder esse topo anterior, volume crescente, porém, como a gente está vendo, ainda tem resistência muito próxima.
Eu só passo a mudar a minha expectativa com relação ao índice a partir do momento que ele supere esse patamar aqui, que eu vou colocar nessa linha aqui cinza, reforçada. Superando esse patamar, eu mudo o sinal de vermelho para amarelo. Por enquanto, mantenho minha projeção negativa para o índice de consumo, preferindo, por exemplo, o índice de elétrica, que mostrando um pouco mais de força. Tá? Apesar que ele pode fazer um pullback aqui, né? Stop abaixo dessa média, mas eu acredito que ele está olhando aqui ainda essa linha de resistência, essa linha de suporte aqui no curto prazo. Tá? Olha só, tem um triângulozinho, né, que a gente pode notar aqui, ó. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 não rompeu, então quem sabe venha para cá. Minha expectativa ainda está com viés baixista por esse índice, imaginando que ele ainda deva respeitar esse canal cinza aqui. Mudo minha expectativa a partir do momento que ele supera esse patamar, e aí eu passo a atuar com viés positivo. Tá? Mas creio que ele deva buscar um suporte nesse patamar aqui, visto que ele tem duas resistências e ainda não conseguiu superar. O índice imobiliário, vamos ver o índice imobiliário. O índice imobiliário tende a mudar minha posição. Tende a mudar minha posição no índice imobiliário, mostrando certa força, volume superior, o IFR regulando para cima. Não perdeu essa região de suporte aqui. Mudaria minha projeção para o sinal amarelo aqui. Por que amarelo? A resistência ainda está aqui. Passaria a pensar num verde, numa posição otimista, a partir de superar esse patamar de 890 pontos. Por ser duas resistências, três, né? Tem a resistência aqui, tem a resistência horizontal, diagonal e a média em cima do índice. Penso que tomar uma posição compradora em setor imobiliário só a partir desse momento aqui, só superando. Por enquanto, né, posso dizer amarela, não estoparia, vamos assim dizer, minhas posições compradas. Pensaria já num possível suporte, num stop em posições vendidas acima desse índice, né, mostrando uma certa força aqui, mas não entraria. Se tivesse fora, sinal amarelo, que é o sinal de ficar prestando atenção, não mostrar, não fui estopado, né, vamos supor assim, achando que ia cair, não caiu por enquanto, brigando nessa região, mas não mostrando nenhuma tendência forte aqui. Então, sinal amarelo, essa é a única mudança que provavelmente devo fazer nos indicadores. Aqui o índice o índice financeiro tinha colocado sinal positivo, fechou acima da média, né, uma coisa que eu tocou no suporte e voltou a atuar acima. Posso imaginar que ele possa estar fazendo uma região de acumulação. Aqui, quem sabe, uma bandeirinha. Quem sabe, só vamos saber a partir do momento que é rompido para cima. Mas imaginando que esse é o mastro, né? Vamos supor. Gente, isso aqui é uma projeção que não é... Isso aqui é caso, se tem um monte de poréns aí. Objetivo, né? Esse aqui é o mastro, pensando, rompendo, vamos para cima. Mantenho minha projeção sinal verde, pois mostrou força aqui, fechou acima da média. O IFR regulando para cima, o volume caiu com menos volume em relação à semana passada. Vamos ficar atentos. Stop abaixo dos 3.263 pontos, que é onde eu tenho duas resistências. Eu tenho resistência por FIBO, essa região de FIBO, e tenho essa resistência horizontal tracejada por essa linha azul mais grossa. Vamos dar uma olhada no Dow Jones. Dow Jones mantém aí a sua projeção, né? Olha só, acima da média de 40 períodos. A gente viu que era uma média melhor, agulhou ali, mostrando para cima, tem que superar o topo anterior, né? O IFR também agulhando para cima.
O índice chegou a cair bem semana passada, reagiu fortemente, fechando positivo semana passada em relação à semana retrasada, mostrando uma certa força. O índice parece não querer cair, está difícil ele realizar. Vamos ficar atento. Pensando em novas altas, a partir do momento que ele supere esse patamar aqui, esse aqui seria a nova resistência, ao meu ponto de vista, do índice acima de 12.230 pontos. Acima desse patamar, continua sinal verde. Se não conseguir superar esse patamar, é sinal amarelo. Vou deixar aqui como sinal amarelo para o índice. Tendo a atuar um pouco mais de cautela essa semana, mas vamos lá, cautela semana, pois os índices estão próximos a resistências semanais, né? Então eu prefiro ser cauteloso, visto que houve uma alta forte, tentou realizar, mostrando força. Uma alta forte, uma cautela que muda a partir do momento que superar 12.230 pontos, aí volta a ficar sinal verde. Apesar de coração não é a palavra certa, apesar de com olhos bem técnicos, eu acho que o índice Dow Jones está olhando para 12.700 pontos. É lá que eu acho que ele vai. Tá? E o Ibovespa, o índice Bovespa, fiz algumas mudanças em relação aos tracejados da semana passada, basta olhar, mas o que consta é que o índice fica brigando aqui nessa resistência intermediária, né? Tem uma média de 200 exponencial simples brigando como resistência e 200 exponencial como suporte, tá? Eu gosto mais de suporte da média de resistência. Basta ver que foi resistência aqui, foi suporte aqui junto com a média rosa. Então eu tendo a dar valor. Porém, não está passando esse patamar e é por algum motivo. E essa média de 200 tem mostrado um belo motivo nas últimas 3 semanas. Estou de olho, caiu com mais volume, foi uma semana negativa em relação ao índice, porém nada ainda assustador, não perdeu o topo anterior. Tá? Não perdeu o topo anterior. Posso esperar até uma realização nesse patamar, que seria natural, por assim dizer. Tá? Mas eu acredito, do mesmo motivo que eu mudei para o verde, que eu esperava uma reação um pouco mais determinante da bolsa essa semana, do Dow Jones e a nossa com relação semana passada, pois ambas semanas, né, quer dizer, essa semana foi de queda. Semana passada eu imaginava que ele tinha caído, voltou para continuar subindo. Essa semana passada, o que ele fez? Ele foi lá, voltou, fechou uma semana positiva, porém não superou. Então estou mais cético, porém com objetivo em 12.700. Mas para isso ele vai ter que mostrar um pouco mais de força superando esse patamar aqui. E o índice Bovespa, a mesma coisa, né? Eu esperava uma realização forte no boletim da semana retrasada. Aconteceu, voltou, fechou acima da média de 200, ponto positivo para a gente. Esperava que essa semana a gente ia mostrar uma reação um pouco mais determinante para cima. Não foi o que aconteceu, caiu com um pouco mais volume, mostrando uma certa divergência altista no IFR, mostrando que tem possibilidade de subir, porém mostrou aqui um viés baixista aqui no índice. O IFR é altista, índice baixista, divergência, na minha opinião, altista. Continuo achando que está olhando para cá, para o teste da resistência o índice até o final desse ano. Porém, ele já mostrou uma resistência bem forte. Se não passar esse patamar aqui dos 59.600, ou até mesmo, se a gente quiser ser um pouquinho mais otimista, a máxima do índice, aqui, vamos colocar bem aderente, com uma linha reforçada aqui em azul marinho. Se não fechar essa semana ou as próximas semanas acima de 59.900, para mim o índice mostrou que
cumpriu aí com o objetivo do ano, até o final do ano, e deve continuar sua realizaçãozinha para baixo. A minha cautela está justamente que a minha posição mais determinante comprada acima desse patamar. Passando essa semana, a máxima dessa semana registrada, eu acredito que ele está olhando para cima, para o topo, para a linha de tendência desse canal, né? Para a resistência da linha de tendência de baixo desse canal. Bom, é isso. Agradeço a todos que têm visto os vídeos. Qualquer dúvida, por favor, mande um e-mail. Mantenha contato, vamos trocando ideias. Desejo a todos boa semana e bons negócios.